Glória a Deus. Vamos orar. Hoje vamos iniciar mais um módulo para a glória do nosso Deus. Boa noite, Lia Paz. Deus abençoe. Vamos orar. Hoje vamos começar a falar sobre dons, chamado e unção. Vamos falar, desmistificar muita coisa aí, tirar muitas dúvidas. Você que pode, fecha os teus olhos. Deus, muito obrigado por mais uma rica oportunidade de estarmos estudando a sua palavra. É um prazer, meu Pai, estudar a sua palavra, é um prazer nos aprofundar naquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço, Pai, que este módulo venha trazer revelação, entendimento, venha destravar o nosso ser, destravar o nosso intelecto e nos trazer amadurecimento e crescimento espiritual em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, queridos. Um beijo para quem é do YouTube, que tem uma galera do YouTube que participa depois. Esse módulo não tem apostila, vai ser slide e depois cada aula eu vou compartilhar o PDF da aula, tá? Mas é bom você que gosta de anotar, porque nem tudo está nos slides, nem tudo vai estar no PDF. Muita coisa que você sabe, que é o Espírito Santo que vai revelar o nosso coração e vai trazendo aí os downloads, conforme eu costumo falar, né? Então, vou começar a compartilhar a tela, vamos falar de um módulo muito... que dá muito assunto, né? Um módulo muito polêmico, que são os dons, chamado e unção. Então, eu quero uma aula bem didática, vou pedir bastante a participação de vocês, porque até na participação de vocês a gente consegue aí trabalhar melhor nas dúvidas, nos questionamentos. Então, fica atento aí em nome de Jesus. Hoje, especificamente, nós vamos começar a falar dos três. Eu acho muito difícil falar só de dons, só de chamado e só de unção, sendo que um é interligado ao outro, ele está conectado ao outro. E uma das perguntas mais chaves sobre dons, chamado e unção, que eu ouço que as pessoas têm muita dúvida é o quê? O que é unção? E existem quantos tipos de unção? A primeira dúvida que as pessoas têm é o quê? O que é unção e existem quantos tipos de unção? Sem a gente ler, sem a gente comentar, deixa eu voltar aqui. Alguém gostaria de falar o que é unção? O que vocês acham que é unção? E existe mais de um tipo de unção? Uma vez, eu acho que você explicou que tinha, né, unção, vários tipos de unção, tipo ungir a pessoa, nesse sentido também? Você acha Unção, que é vamos tipo supor, de ungir? um sacerdote para ser consagrado. Uma Isso. consagração especial, você acha que é? Você acha que tem mais de um tipo? Eu acho que sim. Acho que sim. Extrema unção, quando a pessoa está no leito de morte, alguma coisa. Sei lá. Envolve isso? Não sei. Ou é a unção de dons também, que é relacionada aos Também. dons? Também. Você acha, Eco? Existe mais de um tipo de unção? O que é unção? Quando a pessoa fala assim, unção, o que é? O que vem na mente de vocês? O que é unção? Ah, pastor, eu também vou ficar na dúvida, em cima do muro. Em cima do muro, você acha que tem mais de um tipo ou não? Eu falo que tem. Tem? Eu falo que sim, porque eu acho que cada pessoa tem um dom, uma unção nova, diferente do outro, né? Eu penso eu. Sabe que eu não estou Cada um vai falando ter de um dom dom, né? novo, Eu estou falando pastor. de unção. Eu estou falando de unção. Dom, a gente sabe que tem vários tipos de dons, mas unção, o que você acha? Tem vários tipos de unção? Não, eu acho que é uma só. Uma só? Então tá. Sim. Liele, o que você Pastora, fala? mas aí você está falando de unção, de ser Unção. ungido? Unção. O que é unção? Unção para você acha que é ser ungido?
Não, que você me eu tenho fala? um som de fazer alguma coisa, sei lá, não sei Você explicar. acha, você acha que... Não sei explicar. Gente, eu gosto de perguntar para a gente, é nas dúvidas que a gente aprende, viu? E não fica. E, ó, e esse módulo, eu já vou avisar, já, eu te esqueci de avisar. Esse módulo vai ser faca na caveira, então vocês não acham que é pessoal, vocês não acham que eu estou pegando, dando indireta. Irmãos, eu nunca vou dar indireta para vocês que é da minha igreja, tá? Nunca. Eu sei onde vocês moram, eu sei como vocês chamam, eu sei o telefone de vocês. Eu não vou ficar dando indiretas. Se eu for precisar falar alguma coisa, eu vou chegar em você e vou falar. Por quê? Porque esse módulo vai ser muito, muito cirúrgico. E vai tratar muito da gente. Eu fui muito ministrada em coisas, ó, que eu já. Vai, Niele, o que você fala que é unção? Opa, não abriu. Aí, deixa eu pedir. Oi, Juju, seja bem-vinda. Irmã Neuza Paz, Deus abençoe. Gente, a Niele caiu ali. Volta, Niele, para a terra. Ju, a gente está falando o que que é unção. O que que você acha que é unção? É, a pessoa que carrega intimidade com Deus, Uma pessoa que você acha que tem mais de um tipo de unção? sim. Você acha que tem? Uhum. Ó, esperar nele voltar. O Miro, você tá aí, Miro? Eu Mimi, ó. Pego no pé do Miro, né, gente? Coitado. Perseguição, Miro. Miro, Oi, você acha que tem pastor. mais de um tipo de unção? Eu acho que tem uma só também. Você acha que tem uma só? Eu acho que é. Você vai no tipo de, você vai no time do Érico. É. Então, beleza. Vai, Niele, vai nesse Niele conseguiu lá. Voltou. Glória a Deus. Peraí. Ativa o som, Ni. Aí, agora ativou. Não, desativou. Ativou. Gente, que isso? O celular tá loucão, seu, Niel. Eu acho que é seu celular. Tá. Aí, Agora foi. agora foi. 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 Você acha, que você acha que é unção e quantos tipos tem? Se tem Quando, tipos. quando fala de unção, a gente meio que confunde com dom. Porém, eu acho que tem vários tipos de unção. O Luciano Você acha que acha só que, tem um. Não, tem vários. O Luciano acha também você que acha, tem vários. você acha que tem E vários? unção para mim é algo que vem somente de Deus. É diferente de dom. Dom eu posso conquistar, eu posso correr atrás e adquirir. Unção não. Não adianta eu ter dom sem Então, ter unção unção. seria uma só. Não, cada um tem uma. Não, eu sei, mas eu posso ter mais que uma unção? Claro que pode. Eu acho que pode. Eu não sei, buguei. Gente, tudo errado, tudo perdido. Quero dizer que você errou. Brincadeira, erraram alguns. Vamos lá, vamos tirar isso. Unção e dom, eles são muito parecidos, mas a gente vai desmistificar isso. Vamos lá, compartilhar a tela com vocês. O que é unção? A unção é o revestimento do Espírito Santo que nos capacita para fazer algo em favor de um propósito divino. Vou repetir. O que é unção? É aquilo que o Espírito Santo me reveste, ele derrama de mim, em mim, me revestindo, como se fosse me cobrindo. E aquilo que ele derrama vai me capacitar para fazer algo em favor de um propósito divino, tá? Aquilo que ele derrama em mim vai me dar capacidade para fazer algo para Deus. No Antigo Testamento, a unção ela era ministrada em só dois tipos de pessoas. Quem? Reis e sacerdotes. Profeta não era ungido. Por que profeta não era ungido? Porque o profeta ele tem que ser reconhecido, não ungido. Eu não posso olhar para uma pessoa e falar, eu vou te ungir a profeta. Eu tenho que reconhecer o ministério profético dela.
Eu tenho que olhar para ela e ter discernimento que o que ela fala realmente acontece e é algo de Deus. Ela tem autoridade no céu e na terra para falar e acontecer. Então, o profeta, ele não recebe uma unção, ele é reconhecido. Mas no Antigo Testamento, essa unção, a unção, o revestimento era só dado para quem? Para reis e sacerdotes. No Novo Testamento, no Novo Pacto, não existe unção para ministro. Ninguém é ungido no Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente tem o quê? A gente tem uma ordenança. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê, for batizado, será salvo, e for batizado, e tarará. A gente tem um ide, a gente tem uma ordenança. Então, por mais que a gente unge as pessoas hoje, deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui para vocês. Por mais que nós venhamos ungir as pessoas hoje, por mais que a gente derrame um azeite numa pessoa hoje, é bíblico, não é ordenado, não é obrigado mais fazer isso. Hoje a unção, ela é imposta com que? Imposição de mãos. Você impõe as mãos e você designa a pessoa para realizar algo. Mas você não precisa derramar azeite, a gente faz como um ato simbólico. Tá? A gente faz por um costume, é bonito, tinha no Antigo Testamento, a gente trouxe isso, mas se você leu todo o Novo Testamento, você não vai ver ninguém sendo derramado azeite ali. É só no Antigo. Então, hoje, a unção, ela é vinda na nossa vida por quê? Pelo quê? Imposição de mãos, tá? E o que é a unção? É o revestimento que o Espírito Santo te dá, te capacitando para fazer algo para Deus. Isso é unção. Bora lá. Vou dar continuidade aqui. Vamos ler lá em Êxodo 28, 41. Êxodo 28, 41. Deixa eu achar aqui. Estou numas manhas que o japonês me passou. Socorro, Deus. Êxodo 28, 41. Acho que é assim. É assim mesmo. Aí, olha como que nós estamos evoluindo, irmãos. Que bênção. Para vocês verem, será? Vou tirar aqui um negócio, peraí, não dá para ver nada. Vou colocar aqui. Socorro, Deus, me ajuda. Obrigado, Senhor. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás e os santificarás para que me administrem o sacerdócio. Então, aqui está falando de uma unção para sacerdote, tá? Aqui no Antigo Testamento, Arão e seus filhos estão sendo ungidos como sacerdote. Vocês sabem a diferença de unção e consagração? Ou não? Algum chute? Ou é a mesma coisa? Pode dar palpite, viu, gente? Diferença de unção e consagração. Unção, ele te reveste. Consagração te separa. Tudo que é consagrado é separado para Deus. Ninguém pode ter uso senão Deus. Aí deixa eu te falar uma coisa: você compra um carro. Você vai ungir o carro. Pastora, vem cá ungir o meu carro. Consagrar o meu carro. Esse carro pode ser vendido se você consagrou o carro.
Hein, Ju? Se a consagração é uma separação para o uso exclusivo de Deus? Então não pode. Comprou uma casa. Pastora, vem cá ungir e consagrar minha casa. Irmão, loucura. Isso é tolice. Ah, mas unge minha moto, unge o meu carro. E agora a gente unge, irmãos, por hábito. Eu, né, que tenho esse conhecimento. Mas quando eu vou ungir hoje, que eu tenho esse conhecimento, o que que eu falo? Senhor, eu te agradeço pela bênção do irmão, porque se eu for consagrar o objeto que você está comprando, que você está adquirindo, você nunca mais pode vender e tem que ser da igreja, para o uso exclusivo de Deus. Nós não, o que nós consagramos a Deus tem que ser só exclusivamente dele. A gente não pode consagrar uma coisa e vender. Tem pessoas, eu já vi relato, uma pessoa, um dia ela comprou uma cadeira num, tipo OLX, sabe? Ela comprou uma cadeira e essa cadeira tinha sido consagrada num terreiro de Umbanda. Era uma cadeira consagrada a demônios, a entidades. E ela comprou essa cadeira, e essa cadeira, depois que entrou na casa dela, ela começou a ter pesadelo, ela começou a ter vômito, começou a aparecer alguns tumores no seu corpo, e ela foi procurar o pastor, ela foi procurar ajuda espiritual, que foram fuçar, e ora, e busca, e Deus revela. O que era? O que você adquiriu que você não tinha antes? Ah, eu comprei essa cadeira. Da onde que veio essa cadeira? Ah, eu não sei de onde veio. Então vamos procurar o comprador. Comprador, de onde veio? Ah, essa cadeira veio de um centro, de um banda, de um terreiro, onde a minha avó desfez do centro e vendeu as coisas. Então, ela desfez o centro, mas as coisas que foram oferecidas a demônio, consagradas, não tinha como desconsagrar. Ele ia usar, era dele, por direito. Aí, o que ela teve que fazer? Dar um fim na cadeira, queimar a cadeira para tirar aquilo da vida dela. Então, uma coisa que é consagrada, ela é separada para uso exclusivo. Quando a gente fala, ó, estou me consagrando, você vai ter que ser usado separado para uso exclusivo de Deus. Você não pode deixar o diabo te usar e nem fazer o que o diabo quer, tá? Então, vamos lá. Outro texto aqui, deixa eu ver. 1 Samuel 9,16. 1 Samuel 9,16. Como eu sofro, gente, nessa Bíblia aqui. 1 Samuel 9,16. Outra unção, ó. Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, a unção de rei e sacerdote. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou até mim. Então lá fala de uma unção de rei. Deixa eu ver novamente aqui a outra parte que nós vamos ler. É em 1 Samuel 16:13. 1 Samuel 16:13. Outra unção, ó. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Você vê que quando Davi foi ungido a rei, o Espírito do Senhor revestiu ele, se apoderou. É aquilo que eu falei. É o revestimento para te capacitar. Por que Davi foi ungido a rei? Ele foi um bom rei, um dos maiores reis de Israel. Porque o Espírito que estava sobre ele deu para ele capacitação para fazer algo para Deus. Então, a unção é o revestimento que te capacita para fazer algo em favor do reino, para um propósito divino, tá? Coloquei assim no nosso slide. A unção não muda ninguém.
mas revela quem realmente somos. Ela expõe o verdadeiro eu. Deixa eu voltar para vocês. Eu não sei se vocês tiveram já essa experiência, mas pessoas que depois de, entre aspas, ungidas, pioraram. Gente que cai quando fica ungida. Tem gente que fica endemoniada quando recebe uma unção. Mas uma coisa que vocês têm que entender, a unção, ela não piora e não melhora ninguém. A unção, ela só expõe o que a pessoa verdadeiramente é. Se a pessoa for esnobe, soberba, egoísta, aquilo lá vai expor ela. A unção, ela vai fazer o quê? Vai fazer aquela pessoa ser exposta. Então, aquilo que você não via com facilidade, quando a pessoa recebe uma unção, é exposto nela, vem à luz com muito mais facilidade. Às vezes, coisas que estão em oculta vêm à luz por causa da unção. Então, a unção não muda ninguém. Quem é ruim vai ser ruim, quem é grosseiro vai continuar sendo grosseiro, quem é bom vai ser bom, mas não muda. A unção não melhora ninguém e a unção não piora ninguém. A unção só revela quem a pessoa verdadeiramente é, tá? Gente, se tiver pergunta, vocês sabem interromper aí, fazer pergunta. Estar ungido é ter o Espírito sobre você, lá de Isaías 61. O Espírito me ungiu para pregar as boas novas, levar liberdade aos cativos, aquela passagem de Isaías 61. Então, quando a pessoa fala assim, você é ungido? Sou. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Se você crê que você tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo está sobre você, está na sua vida, você precisa entender que você é, sim, ungido, ungido do Senhor, tá? E a unção, eu perguntei, quantos tipos de unção tem? A unção é uma só, anota aí. A unção é uma só. É uma unção para pregar. Ai, quem canta tem uma unção diferente de quem prega? Não. A unção para pregar, a unção para cantar, a unção para curar, a unção para expulsar demônio é uma só. Porém, ela se manifesta em finalidades diferentes. Então, é uma unção, só que ela se manifesta em finalidades diferentes, que é aí que nós entramos com o quê? Com os dons. A gente confunde por quê? Porque a gente acha que unção é dom. Mas o revestimento que Deus te deu, às vezes Deus te deu um revestimento para você pregar. Isso é um dom. Mas você foi revestido, ungido para pregar. Deus te deu um revestimento do Espírito Santo que te capacita o quê? A cantar, a ensinar, a exortar, a expulsar demônio, a curar. Então, a unção é uma. Só que a finalidade dela é que é diferente. A unção é uma só, porque o Espírito é um só. O que muda é a finalidade. Até aí, tudo ok para vocês? Segue o baile? Ou alguma pergunta? Quem cala consente. Vou seguir o baile. Vamos lá. Existem dois tipos de dons. Quantos dons? Dois. Põe aí. Pastora, não é 9? Calma, irmão. Calma, vamos por partes. Respira. Primeiro, os dons interiores. Os dons que estão do lado de dentro. Dom interior. A gente pode ver, sim ou não? Pode abrir o microfone, gente, falar. Vocês estão liberados para falar, viu? Estão tão quietinhos hoje. Dons interiores. Eu vejo ou não vejo? Você acha, Ju? Acho que a Ju nunca viu. Tá no meu pé. Estou no seu pé. Ah, eu acho que dom interiores é quando a gente consegue ver aquilo que está dentro da gente, o que a gente Tá, sente. ó,
Já marca aí. Então, tem dois tipos de dons, o interior e o exterior. O interior ninguém vê. Você tem, mas ninguém vê. O que as pessoas vê são os dons exteriores. Interior ninguém vê. Mas eu vou falar um pouquinho desses dons para vocês. Vou voltar. O que é o dom interior? Ele está relacionado à graça. Ele está ligado à graça de Deus. Né? Quando que a gente recebe ele? Quando nós somos alcançados pela graça. Se você crê que você foi alcançado pela graça, você tem esses dons. Se você não crê que você foi alcançado pela graça, você não tem esses dons. Por quê? Porque eu só tenho aquilo que eu acredito que eu tenho. Então, pastor, eu fui alcançado pela graça de Deus. Então, você tem esses dons interiores, quer você sinta, quer não. Quer você ache, quer... Não, você tem. Se você foi alcançado pela graça, você tem. 1 Coríntios 1:7. Vamos lá. 1 Coríntios 1:7. Olha que versículo tudo de bom. Você que tem Bíblia e marca, gente, grife esse versículo. De maneira que nenhum dom... Ixi, não está vindo para vocês. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Retomar, novo. Oh, Jesus, me ajuda, Espírito Santo. 1:7. Obrigada, Espírito Santo. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que gravar isso dentro de você. Nenhum dom te falta. Às vezes você fica aí mendigando em oração, mas quando você entende, quando você conhece a palavra, você começa a orar até melhor. Nenhum dom te falta. Por quê? Porque você já é salvo, você tem o Espírito Santo. Deixa eu voltar. Meu Deus, meu computador travou. Me ajuda, Jesus. Então, esses dons a gente recebe quando? Quando recebemos graça. Se a gente recebe graça, nenhum desses dons interiores te falta, tá? Abre lá em 1 Coríntios 1:4. 1 Coríntios 1:4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Gente, tem gente que crê na salvação, e crê na cura, mas não crê na graça. Quando a gente fala que nós somos alcançados pela graça, nós temos que também crer que a graça nos trouxe todos os dons, porque nenhum dos dons nos falta segundo a palavra de Deus. Nenhum dom nos falta segundo a verdade da palavra de Deus. Eu acho que, pastor Ivano, seu microfone está aberto, marido. Marido. Aí. Então, o que esses dons interiores, que esse grupo traz para a gente? Quais que são os dons interiores? Primeiro, o dom da vida eterna. A gente tem que entender que nós temos o dom da vida eterna sobre nós, tá? Você precisa crer em salvação, você precisa ter a certeza dela, e você precisa ter certeza do que Deus derramou sobre você, e uma delas é a vida eterna. Deixa eu voltar aqui para vocês. Irmãos, vocês que estão aqui na sala, vocês creem na vida eterna?
Você crê que aqui é só uma passagem, que quando você morrer, você vai viver para sempre? Ou não? Alguém dá um bug quando pensa nisso. Você é convicto da sua vida eterna? Se alguém puder ligar o microfone e falar comigo, eu ia ficar tão feliz. Mesmo você fala, não, pastora, eu tenho um pouco de dúvida, que eu vou morrer e vou para o céu. Não é errado, irmãos, ter dúvida, nem é pecado. Mas eu quero tratar isso com vocês. Vocês têm convicção da vida eterna? Fala, Ni. Eu tenho. Até porque eu prego muito sobre isso para as crianças, para os jovens. Eu falo que nós estamos aqui de passagem. É para a gente suportar tudo aqui, porque nós vai passar, que não é no nosso lugar. É verdade. E quando essa convicção veio, você teve uma experiência melhor com Deus? Vixe! Né? Muita. A gente tem esperança de viver, né, melhor, porque aqui é pauleira. Aqui é pauleira. A vida eterna é isso. É você ter uma esperança de que você vai viver melhor, independente do que você passa. Todos os dias, quando eu sinto muita falta da minha mãe, sabe o que me conforta? Eu tenho a convicção que eu vou ver ela de novo. Porque ela não morreu. Ela está viva, mas ela está viva em outro lugar. Então, essa é a minha esperança. Pode falar, Lê. É eu, pastora, tentar junto Oi, aqui. Júlio, pode falar. Eu acho que todo mundo tem uma curiosidade, por mais sabendo que a gente estuda, fica sabendo como que é pós-morte, mas todo mundo acho que tem assim uma curiosidade como que é pós-morte, né? Que vai ser. Acho que todo mundo já pensou isso, né? Com certeza. Você tem convicção, Julinda, da vida eterna? Você crê nela? Você sabe, se você fechar o olho, você crê numa vida eterna? Você crê? Eu creio. Glória a Deus. Eu creio. Porque isso é um dom, viu, gente? Tem gente que está dentro da igreja e não crê nisso. Não crê nisso. Eu estou falando uma real para vocês. Tem gente que está dentro da igreja e não leva isso a sério. Por quê? Porque ela não tomou posse do dom que ela recebeu. E quando você crê na vida eterna, isso é um dom. Isso é um dom interior. Você crê, Lu, na vida eterna? Luciana está na montanha russa aí da Wi-Fi, coitado. Pastor Ivane. Vai, Lu, responde por aí mesmo. Ah, não, trocou aqui. Vai dele. Está mudando, gente. É celular, notebook, Espírito Santo, socorro. Fala. Você tem certeza da vida eterna, filho? Tem sim. Fechar o zoinho hoje. Você fala, vou estar com Jesus ou não? Vou voltar. Eu acredito. É uma convicção. Nós estamos trabalhando para isso, né? A gente espera. Você já passou uma guerra na sua mente sobre duvidar da salvação, né? Já, demais. Hoje você não lida mais com isso. Você é convicto que... Guerra a gente sempre trava, né? Vai dele. E quando o diabo ele descobre o nosso ponto fraco, ele sempre vai cutucar, né? Vai Então, ser até sempre onde hoje, ele vai te bater. mas isso não me afeta em nada. Por mais que a gente enfrenta, mas hoje eu tenho convicção, porque senão Glória eu a acho que eu já Deus. estaria até morto. É verdade, é verdade. Tem muita gente que não aguenta a pressão e não tem essa convicção, né? Da vida eterna. E isso é dom, gente. Quando vocês, ainda mais vocês líderes de jovem, de criança, porque são idades onde você começa a trabalhar a questão de salvação, né? O que vocês têm que trazer para eles? A convicção que existe uma vida depois dessa vida que é eterna. Né? Eu tive esse temor de vida eterna aqui com o pastor Ivano, depois que eu casei. Até então, eu vou te falar assim, eu já passei por muitas igrejas, muitas denominações, mas eu não tinha essa noção da seriedade que é a vida eterna. E aí, ouvindo meu marido pregar, que eu falei, uau, gente, se eu morrer, não acaba não, morreu, não acabou, morreu, começou. Começou a eternidade. Então, vocês, líderes, trabalhem isso nos seus grupos, porque a gente está chegando numa época que as pessoas não falam mais de vida eterna.
Ó, Romanos 6, 23, vamos lá. Deixa eu achar aqui, pera. Romanos. Gente, como que eu sou ruim para achar no computador? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom é presente, tá? Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. E esse dom, queridos, é um dom interior, porque você não vê a vida eterna, mas ela está dentro de você. Você sabe que existe uma vida eterna, você é convicto disso, tá? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o segundo dom, deixa eu achar aqui, interior, depois da vida eterna, é o quê? O dom do Espírito Santo. E esse daí pega muitos crentes. Tem crente que fala, eu preciso receber o Espírito Santo. Deixa eu perguntar aqui, deixa eu voltar aqui para ver as carinhas. Queridos, quando que você recebe o Espírito Santo? Quando que uma pessoa recebe o Espírito Santo? Quando ela aceita Jesus ou quando ela se batiza? Parabéns. Quando ela aceita Jesus. Quando ela aceita. Porque ela aceitou Jesus, a Bíblia fala que ela é transportada do reino das trevas para o reino da luz. E o Espírito Santo entra naquela pessoa. Aí fala, você tem que receber o Espírito Santo. Mas peraí, ela já aceitou. Se ela aceitou, ela tem. E a pessoa ter certeza que tem o Espírito Santo é um dom. Por que tem gente que não toma posse disso? Que fica, preciso buscar o Espírito Santo. Mas, gente, ele não está dentro de você. Vai buscar ele aonde? Ele foi aonde, esse Espírito Santo? Que você pode buscar é dons, mas o Espírito Santo está dentro de você. Você buscar o Espírito Santo, você busca dons, mas ele está dentro, porque o dom do Espírito Santo é um dom interior. Aceitou Jesus, ele já entrou na tua vida. Pastora, mas eu não senti. Quem falou que você precisa sentir? Precisa crer. O crente tem uma vontade de sentir tudo que eu nunca vi. É sentir, tudo ele quer sentir. Atos 2, 38, vamos ler lá. Socorro, Deus. Atos 2, 38. Gente, uma semana que eu fico sem mexer nesse Zoom é uma surra. Atos. Me ajuda, Senhor, a achar. Obrigado. Hoje tive uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Eu preparei toda a aula ontem. Foi um mover. E aí hoje, 3 horas da tarde, o Espírito Santo falou assim para mim, liga teu computador e revisa a tua aula. Aí eu fui ligar o computador, não tinha aula. Falei, Espírito Santo de Deus, não tem aula. Aí ele falou assim, e eu vos farei lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Sentei, irmão, computador, eu falei, bora para os slides, tudo de novo, sem reclamar que nós estamos nos 10 dias. Mas foi maravilhoso ouvir ele falar 3 horas da tarde, liga teu computador e checa a tua aula, porque senão eu ia estar no sal. Atos 2, 38, olha só. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você vê por que Pedro fala do batismo junto com o arrependimento? Porque uma pessoa que tem uma aliança com Jesus, ela não foge do batismo. Sabia? Uma pessoa que tem uma aliança com Jesus, ela não foge do batismo. É igual aquela história, a pessoa é casada com você, ela quer casar, ela quer usar uma aliança, ela não quer ficar juntado. Quem quer você não vai fugir do casamento. Quem quer você quer fazer uma aliança com você. Quem quer Jesus vai fazer uma aliança com ele.
Então, essa pessoa, ela se arrepende dos pecados, ela quer o quê? Uma nova vida. Então, ela vai se batizar. Se você, o sinal para os líderes, tua turma lá, da tua célula, do teu grupo, foge de batismo, já puxa relacionamento e aliança com Deus, porque essa pessoa está com dificuldade de formar aliança. Se atenta aos sinais. Não é porque ele não quer compromisso. Se ele não quer compromisso, quem que vai ter compromisso com Deus? Quem tem aliança com ele. Se ele não quer nem batizar, você acha que ele vai querer compromisso? Eu tenho que ficar ligado, tá? Voltar aqui nos nossos slides. Terceiro dom interior, o dom celestial. Nós vamos ver isso lá em... O que é o dom celestial? É o poder de acessar poderes do mundo vindouro agora. Como a gente crê na vida eterna, tem poder lá na vida eterna. No milênio, nós que seremos arrebatados, nós vamos reinar com Cristo na terra. Ok? E a gente vai ter o quê? Poder, revestimento do Espírito Santo aqui nesse mundo. Mas nós já experimentamos coisas da eternidade já na Terra. Uma delas, libertação. Libertação nós já desfrutamos. Por quê? A libertação é o poder do mundo vindouro, é o poder de Deus. Você vê que a libertação, no Antigo Testamento, ela só acontecia quando o Espírito Santo, o Espírito do Senhor se manifestava. No Novo Testamento só aconteceu a libertação porque Jesus estava na terra, e depois que ele foi, por causa do Espírito, do dom celestial, do poder que ele nos deu para expulsar demônios, né? Ele nos capacitou para isso. Vamos lá, Hebreus 6:4. Vê que tem igreja que não trabalha com libertação, geralmente é a igreja que nem acredita muito não prega muito em vida eterna, em volta de Jesus, porque ela nem conhece a vida que está para vir, como que ela vai ter poder para acessar isso? Hebreus 6:4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, provaram a libertação, provaram a cura, provaram a nova vida e se tornaram participantes do Espírito Santo, deixa eu ver o 5, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha, né? Então, ele fala assim, é impossível. Por que eu falo que tem falsos crentes? Por causa desse versículo. Que a Bíblia fala que é impossível uma pessoa... Gente, pensa comigo, a pessoa foi liberta, a pessoa já é batizada nas águas, a pessoa vai na igreja, a pessoa recebe dom do Espírito Santo, os dons manifestam, ela fala em língua, ela cura, ela prega. Aí essa pessoa desvia, não quer saber mais de Jesus. Fala para mim, essa pessoa, de fato, ela experimentou o Senhor? Não, gente, foi casca, emoção. Do jeito que tem falso apóstolo, tem falso cristão. A pessoa agiu na emoção, viveu ali até onde pôde, a pessoa não aguentou. Por quê? Quando você experimenta, você não quer mais outra vida, irmão. Você não quer. Depois que você é convertido, você não presta mais para desviar. Você sabe disso que eu estou falando. Quantas vezes a gente já tentou sair das coisas de Deus? Aí você lembra tudo que você viveu, os dias que Deus te usou, quando Ele falou com você, você fala, eu vou para onde, gente? Para onde eu irei? Se só tu tem palavras de vida eterna, Senhor. Você não quer desviar, você fica ali sofrendo, pastando, fracassado, derrotado, apanhando, mas você fica ali. Porque você vai falar, eu vou voltar para onde? Eu não quero mais aquela vida. Mas uma pessoa que quer aquela vida é uma pessoa que não teve um encontro real com o Senhor, tá?
né? É impossível você experimentar da graça e você cair você não dá conta. Esses dons, os dons interiores, anota aí, precisa crescer dentro de nós, até o desenvolvimento e o amadurecimento da fé cristã. Então, à medida que você desenvolver a fé, se amadurecer, que você for um crente mais maduro, você vai ter mais convicção da vida eterna, do Espírito Santo e do dom celestial. Porque tem gente que não tem certeza da salvação, certeza que tem o Espírito Santo e tem medo de expulsar demônio. Porque ela não desenvolveu na fé, porque ela não amadureceu na fé. Então, essas pessoas, elas não têm convicção dos seus dons, dos dons que o Espírito derramou sobre ela. 1 Coríntios 3:7. 1 Coríntios 3:7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Grifa isso, tá? O que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Gente, por que tem gente que não amadurece na fé? Vou voltar, agora vou ver as carinhas. Pessoa passa 60 anos dentro da igreja sendo a mesma pessoa, às vezes até pior, que crente velho vira demônio. Porque ela não desenvolve. Ai, pastora, mas fui eu que fiz. E daí? Fez mais que tua obrigação. Ai, pastora, porque não falou obrigado, porque fulano que fez, mas esse aqui fui eu que fiz. Um planta, outro rega, mas os dois é um. E daí que você plantou e o outro regou? Quem dá o crescimento é Deus. O importante é Deus que dá o crescimento, não você que plantou e nem o outro que regou. E daí que eu prego? Grande coisa que eu prego, que eu ensino. Quem dá o crescimento é Deus. Eu estou fazendo a minha obrigação. Eu vou receber o galardão segundo o meu trabalho. Outra coisa. Olha o erro que os crentes fazem. Ai, se o Júlio não for cantar hoje, eu também não vou cantar, porque nós somos um grupo. Não, cada um recebe conforme o seu trabalho, diz a Bíblia, onde nós lemos. Se ele não quiser cantar, o problema é dele. Só que eu vou receber por aquilo que eu fizer. Ai, Luciana e Aniele trabalham junto nos adolescentes. Se a Aniele não fazer a célula essa semana, não vai ter célula, porque ela vai aprender, ou é assim ou é assado. E daí que ela planta e você rega? Quem dá o crescimento é Deus. Se ela não quer pregar, faz você. Porque você vai prestar conta do seu trabalho. Pode falar, Édio. Irmãos, você faca na caveira, tá? Esse monte. Não pede para sair, não, senão vocês vão passar mal. Édio, desmuta aí e fala, irmão. Aí. Meu celular tá bugando, por isso tá demorando. Ah. Ô, pastora, deixa eu perguntar um negócio. A senhora tá falando que a gente tem que pegar, né? E sempre adquirir. Então, quer dizer que a pessoa, ela que tá dentro da igreja, ela só não prospera porque ela não crê? Porque ela não quer. Porque ela não quer. Porque tem gente que crê, mas não faz. Uma fé sem ação é morta. Porque eu vejo a senhora muito pregar, né? E a senhora sempre profetiza a mesma coisa. Que a nossa igreja é a igreja de empresários.
Exatamente. E isso falta faltando o pessoal crer, acreditar no que a senhora está liberando para a gente? Sim, acreditar e agir. Porque para você crescer, você não cresce de qualquer jeito. O que você tem que fazer para você prosperar? Aí você tem que ver o que você tem que fazer para você prosperar. O que você tem que fazer para ser aquilo que foi profetizado. Então, igual eu, vou falar por mim. Eu recebi uma profecia que eu serei uma grande pastora. Tá, amém. Recebi no meu interior. Crie. Vai adiantar alguma coisa se não fazer nada? Tá, se eu criei, eu tenho que me movimentar para isso. Então, para eu ser uma grande pastora, eu tenho que fazer o quê? Estudar, independente de quantas pessoas eu vou ensinar. Eu tenho que ter postura, eu tenho que ter caráter, eu tenho que ter posicionamento, eu tenho que ter vida com Deus, porque tem gente que quer receber a profecia, que ela acontece assim, ó. Eu recebi a profecia. Agora que Deus se vire. Não, você recebeu uma profecia, então se movimenta para ela acontecer na sua vida. Recebeu a profecia, vai ser grande? Tá, você está fazendo o que para você ser grande? Você está estudando? Quer ser grande, mas é analfabeto. Quer ser um grande analfabeto. Grande tchalau. Tá, pastora, você é grande, gasta mais do que ganha. Você vai ser grande aonde, irmão? Você vai ser grande em dívida. Você é grande, mas não é fiel. Vai ser grande. Vai ser grande, a grande porta para o devorador, você vai ser. Então, não adianta receber uma profecia se você não se movimentar para ela acontecer. Eu não preciso ajudar Deus, mas eu tenho que caber dentro da profecia. Deus falou que eu ia ser grande? Falou. Mas qual que é o preço que eu tenho que pagar para isso? Porque, às vezes, o meu ser grande é eu ficar, eu vou ficar aqui. Eu que não vou estudar, não, fazer o que Deus quer. Tem coisa que Deus manda eu fazer que eu não quero. Uma das coisas que eu não gosto de fazer e que Deus me manda, visita. Irmãos, detesto. Eu falo, Deus, por quê? Ele fala para mim tratar do teu caráter. Vai. E aí eu chego, eu vejo que é tão de Deus o negócio da visita, irmãos. Porque eu chego, eu queria filmar as carinhas das pessoas quando eu chego na casa delas. Alegria. Parece o Gugu na minha casa, quando chegava. Eu falo, gente do céu, esse povo me ama. E eu tenho nada para desse tempo que eu não tenho nem assunto na cada pessoa. Eu falo do tempo. Olha, esfriou, né? Tem um assunto, gente. Eu falo, Deus, por que você disse comigo? É para passar humilhação? Deus fala, não, é para você caber aonde eu quero que você esteja lá na frente. Aí, tá, tem profecia, mas não se encaminha para ela. Você acha que vai acontecer? Vai ficar que nem o povo lá no deserto. 40 anos não sendo nada. Não, tem profecia? Você vai ser o quê? Se movimenta. Se movimenta. Porque quando você estiver no caráter, no jeito, no ponto, Deus pega e te usa. Tá? Então, dons. Tem dom? Deixa eu vir aqui. Tem. Mas eu tenho que desenvolver. Eu tenho que crescer. Eu tenho que amadurecer. Para isso ser firme dentro de mim. Porque Deus não usa gente, não usa crente menino, não. Crente menino, ele tem uma tolerância. Ele tem 3 anos de tolerância com meninice. Passou disso, irmão, você só vai empatar a tua vida, tá? Dons exteriores. Depois dos dons interiores, a gente tem os dons exteriores. São 9. E esses dons, eles crescem através da nossa vida espiritual. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você renuncia, quanto mais você obedece, o Espírito Santo te dá a medida que você amadurece. Deixa eu falar uma coisa aqui. Ninguém nasce pronto. Você quer dom, você vai buscar dom, só que você tem que buscar tudo, você tem que crescer de acordo. Diz que vai, só pede o dom, mas não cresce. O que é amadurecer? É não agir como um menino. Aí está lá na igreja, 60 anos, não aguenta repreensão, não tem disciplina, não tem postura, não tem caráter, não tem testemunho. Amadureceu aonde?
Tem gente que vem para a igreja, infelizmente, fica pior. O que adianta vir para a igreja e não amadurecer? Como que você amadurece? Evoluindo, sendo uma boa pessoa, dando bom testemunho. Amadurece crescendo em submissão, crescendo em serviço. Irmãos, principalmente testemunho e caráter. Eu vou abrir um parênteses aqui. O crente não pode ser caloteiro. Quer ser usado por Deus, mas deve na cidade. Para. Primeiro paga as dívidas, paga os outros, limpa o nome, pois Deus te usa. Não se torna o quê? Uma chacota. Crente não pode ser fofoqueiro, falador da vida dos outros. Que raio de crente que é esse? O povo vai falar assim, olha lá, língua sorta, língua preta, língua não sei o quê, língua comprida, precisa de 2 caixão. Então, não dá, tem que ter caráter. Deus vai usar como? Deus não vai usar. O que está acontecendo ali? Será? Sai dele. Então, os dons exteriores são 9. Como que ele cresce à medida que você amadurece? Por que tem gente que está na igreja 70 mil anos e não cresce nenhum dom? Porque não amadureceu. Só por causa disso. Não amadureceu e Deus não vai dar. 1 Coríntios, deixa eu ver aqui que eu esqueci. 12:7. 1 Coríntios 12:7. Esse vai ser faca na caveira. O dia que eu comecei a montar, falei, Espírito Santo. 1 Coríntios 12:7. Mas é nós, né, gente? A gente está aqui para crescer. Eu apanho junto com vocês. Ele me bate primeiro. E... Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ai, pastor, eu quero dom. Tá, ele vai dar para cada um, mas só aquilo que for útil. Se você está pedindo algo que não vai ser útil, ele não vai te dar. Pronto. E fim das suas orações em vão. É útil o que você está pedindo? É, pastor, é útil. Para quem? Se apareceu para você edificar o corpo. E se for para você se aparecer, ele não vai dar. Tem coisa que eu pedi para Deus, deixa eu voltar. Um dia eu pedi um negócio para Deus, Deus falou assim, eu não vou te dar. Porque se eu te dar isso, você cai. Falei, nossa, Deus, eu sou desviada por dentro. Socorro, Deus. Aí Deus falou comigo, Deus começou a tratar de algumas coisas no meu coração. Tem coisa que a gente pede, irmãos, pode nos levar à queda. E às vezes o não de Deus é preventivo. É preventivo. Porque, infelizmente, tem gente que quando é abençoado, desvia, cai. Tem gente que quando é próspero, ele não é crente. Ele só é crente quando ele está na guerra. Se ele tiver dinheiro, o dinheiro corrompe. Dinheiro faz ele perder, ele cair da graça. Então, tem gente que às vezes morre pobre por causa do caráter. Então, quer enriquecer, primeiro trata o teu caráter. Porque tem homem, quando enriquece, a primeira coisa que ele troca é a mulher. Porque ela tá velha, feia e gorda. É. Primeiro que ele abandona, depois, o segundo que abandona é os filhos. Que é chato, grita, melequento, fica enchendo o saco, pede demais. Aí ele quer o quê? Viver a vidinha de boyzinho. Então, pastor, eu quero... Trata caráter. Quer crescer, quer enriquecer, trata o teu caráter. Porque é melhor por causa da vida eterna. Às vezes você ficar pobre a vida inteira, ficar dentro da igreja na pendura, do que você ser rico e ir para o inferno. Perder a tua alma. Não sei nem por que eu estou falando disso aqui, mas o Espírito Santo que está nos exortando. Então, os dons são 9. À medida que você crescer, ele vai te dar mais. 1 Coríntios 12, versículo 8. 1 Coríntios 12, 8. Opa, sai daqui. Meu Deus, me ajuda.
Obrigado, Senhor. Porque a um pelo Espírito é dado, olha os dons, olha os 9. É dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, ele dá particular e do jeito que quer. Porque o dom é dele, não é nosso, tá? Vamos lá ver os dons. Tipos de dons, a manifestação. Os dons exteriores as pessoas vão ver, tá? Todo mundo vai ver o dom que você tem, exterior. Pastora, como que eu sei que eu tenho um chamado? Por causa do dom. Se você não tiver o dom exterior, você não tem chamado. Quem não tem o dom exterior, o dom que as pessoas vê, não tem chamado, não tem ministério. Por quê? O ministério chamado, ele vem do dom. Ele nasce, a origem dele é o dom, tá? Tipos de dons. O primeiro, palavra de sabedoria. Ah, pastora, o que é isso? Falar bonito? Não. Vem do nosso espírito mediante a revelação. São coisas que o Espírito Santo revela para você. Palavra de sabedoria. Coisas que o Espírito Santo revela para você. Eu aprendi muito isso com meu marido. Quando eu comecei no ministério, eu não sabia pregar, irmãos. Ninguém vem pronto. Eu não sabia. Então, o que eu fazia? Todo culto, eu levava uma agenda, sempre levo até hoje, e anotava tudo que ele pregava. Acho que ele nem sabe disso. Se ele estiver ouvindo, ele vai descobrir agora. Eu anotava tudo que ele pregava, as coisas mais importantes que chamavam atenção. E aí eu via essa revelação da palavra. Chegava em casa, eu estudava aquilo que ele pregou no domingo, e aí, em cima do que ele pregava, eu separava uma mensagem, eu escrevia o que eu entendia. E aí eu consegui começar o meu ministério. Lá, pastor, como que você começou a pregar? Comecei vendo meu marido pregar, anotando tudo que ele falava. E o que ele falava eu resumia numa língua que eu entendia, com a revelação daquilo que eu entendi da palavra. Então, a palavra de sabedoria é isso. Ela é revelada por Deus, tá? No seu espírito. Segundo dom, palavra de conhecimento. Vem do conhecimento geral das coisas que está relacionada com Deus e com Jesus, tá? Essa palavra de conhecimento é aquilo que você aprende, vem de ensino, né? Hoje, o que eu estou ensinando é palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento ela é dada por doutores, mestres, professores, tá bom? Ela vem por ensinamento, porque ela te faz conhecer coisas acerca de Deus e de Jesus. Então, palavra de conhecimento te traz uma revelação através de mestre, professor ou doutor de ensinamento. Terceiro tipo de dom, a fé. Porque a fé é um dom, viu, irmãos? A fé, ela não é um sentimento, é dom. 1 Coríntios 13, 2. Opa! O que aconteceu aqui, Jesus? 1 Coríntios 13, 2. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que a transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Você vê que a fé que a Bíblia pede é uma fé que transporta montes. Que tipo de fé é essa?
que transporta monte, pastora. É visualizar o que Deus quer, o que Deus quer fazer e manter uma confiança constante no que Ele fará. Então, que fé que é essa que é dom? É qualquer tipo de fé? Não. É você ter uma visão do que Deus quer fazer e você crer, independente do que se passe, do que aconteça, que Deus vai fazer aquilo. Mesmo quando surge obstáculo, mesmo quando parece impossível, é aquela certeza do que Deus vai fazer, porque você viu aonde? Dentro de você. Isso é fé. Eu acho que é a fé de Abraão, né? Abraão levou o menino para ser sacrificado, porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar. Ele cria o que é aonde? Dentro dele é a fé. Ele tinha certeza que Deus ia dar um escape. Então, ele pegou o menino, pegou o cutelo e foi. É essa fé, tá? Essa fé é um dom. Quarto tipo de dom, dons de curar. O que é o dons de curar? Não é dom de cura, são dons de cura, porque existem várias doenças. Então, são dons. Poder miraculoso de curar diversas doenças. Tá? Nunca fale dom de cura, são dons de cura, porque são várias doenças. E às vezes, se você for orar por cura, a pessoa pode estar enferma no corpo e na alma. Então, aí você tem que falar, Senhor, opera através dos dons de cura, tá? Dons de realização de maravilhas, operação de maravilhas, né? Que tem muitas Bíblias. O que é esse dom? É a obra de poder miraculoso. É aquele poder de ressuscitar mortes. Há muitos anos que eu não vejo isso. Eu li muitos livros dos heróis da fé. Tem um homem na Bíblia não, dos heróis da fé. Eu não sei falar o nome dele não, gente. Ele é estrangeiro. A mulher dele morreu e ele orou e a mulher ressuscitou. E na hora que a mulher ressuscitou, a mulher falou assim, eu estava com Jesus, por que você não me deixou lá? Por que você não me deixou com o meu Senhor? Aí ele orou para a mulher morreu de novo. Na mesma hora. Então eu vou orar. Eu esqueci o nome do homem, mas pesquisa isso no Google. Herói da fé que orou para a mulher ressuscitar. Gente, eu falei, imagina que louco. A mulher morre, ele ora, a mulher ressuscita. Aí a mulher fica brava, ele fala, então morre. E a mulher morre. Gente, isso é demais. Isso é Pedro tinha esse dom. Né? Paulo, a sombra deles curavam. Gente, curavam, ressuscitavam as pessoas. Quando Pedro ressuscita, acho que Dorcas. Deixa eu achar aqui. Onde que está? Atos 9:36. Fala da ressurreição de Dorcas. Quando Dorcas morre, eles procuram Pedro. Pedro, você vai deixar Dorcas morta? Ora lá por ela. Aí ele vai lá orar. Um pescador simples, mas um homem que tinha o dom de realização de maravilhas. Isso é tremendo, né? Sexto, dom de profecia. Profecia é um dom. Qual que é a diferença da profecia e do profeta? Vou falar. O dom da profecia é você falar por Deus ou de Deus. Você fala em nome de Deus ou você fala por Deus, predizendo uma coisa ou prevendo alguma coisa. Isso é o dom da profecia, tá? Eu vou usar como exemplo a minha mãe. A minha mãe, é um dos últimos cultos dela, que ela estava na igreja, vou voltar aqui. Quem estava na quarta-feira, que foi uma quarta-feira dos últimos cultos dela, que o meu marido chamou ela lá na frente e deu um recado para ela, falou, olha, a sua escolha hoje é de vida ou é de morte, o que você decidir hoje sentencia o teu futuro. Aquilo lá não é que ele foi profeta, aquilo ele foi tomado pelo dom da profecia, porque ele falou algo em nome de Deus, predizendo o futuro dela. E as escolhas dela determinaram o futuro dela. Pastora, tua mãe morreu salva? Graças a Deus. E antes dela partir, ela me
a gente teve uma conversa sobre salvação. Era o que ela queria, eu vejo que Deus trabalhou na alma dela, Deus preparou tudo, mas ele foi tomado para um aviso, porque a Bíblia também diz que nada acontece aos seus santos sem antes ser revelado aos profetas. Então, nada vai acontecer na sua vida, seja ruim, seja trágico, ou seja bom, sem Deus falar com um profeta antes. Mas na hora ele foi tomado pelo dom da profecia, tá? Agora vamos ver, qual que é a diferença do dom da profecia e do profeta? O profeta, ele não precisa falar em nome de Deus. Ele pode falar por ele mesmo, e Deus vai validar. Então, a profecia tem que vir de Deus. Mas se a pessoa é um profeta, ela carrega um ministério profético. O que ela falar acontece. Você vê que Deus não falou para Elias que era para ele falar para parar de chover. Foi Deus que falou para ele. Ele falou assim, ó, segundo a minha palavra, não choverá. O que Deus fez? Ok, porque ele era profeta. Isso é muito sério, gente. Eu carrego esse dom, o Espírito Santo falou isso para mim. Você é profeta. Só que eu preciso trabalhar a minha língua nisso. Porque a língua do profeta, ela é uma espada. Eu tenho que trabalhar muito a minha língua nisso. Eu tenho o dom, mas eu ainda não estou 100% ativa no profético. Porque cada dom e cada ministério, ele traz um perigo. E se você não saber usar aquilo que é para ser bênção, te mata. Então, até para exercer o teu chamado, você tem que tomar cuidado. E se você não tiver pronto, na hora errada, isso te mata. É sério? Isso é muito sério. Queria muito que toda a liderança estivesse participando disso. Pastor Ivano, o senhor quer falar alguma coisa? Estão quietos? Vocês estão tão quietos hoje. Não, estou só ouvindo, só prestando atenção. Forte, né? É, interessante. Então, tá difícil aqui que eu tô com os anjinhos aqui do lado, cada um com o celular ligado aqui. Deus te abençoe, marido. Tô cuidando dos anjinhos aqui para você Então fazer vai. esse trabalho. Então vai. É Tá nóis. bom? Tá, Então tá. joia. Não é fácil não, gente. É uma benção. Então, guarda isso. Profecia tem que vir de Deus, porque vai prever ou predizer algo. Mas o profeta, ele não precisa falar por Deus. O que ele fala, Deus valida. Cuidado, viu, para mexer com os profetas. Cuidado. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente fala, o jeito que a gente fala e a unção que a gente fere. Se você ferir a unção de um profeta, você está lascado na tua vida. Lascado. Eli, o sacerdote Eli, ele era um sacerdote profeta. E a Bíblia diz que ele já era repudiado da presença de Deus, porque ele sabia que os filhos dele faziam coisa errada e ele não corrigia os filhos. Então, Deus tinha já que meio deixado o Eli no banco. Só que quando Eli, o sacerdote, ele viu Ana e falou assim, ó, seja feita conforme a tua oração, Deus deu crédito à voz dele, mesmo ele estando de banco e caído. Por quê? Por causa do ministério do cara. Aquilo que o profeta fala, mesmo que ele esteja caído, acontece. Porque Deus não revoga dons. Isso é muito sério. Cuidado com as unções que você fere, cuidado com quem briga, cuidado com de quem você fala. Às vezes, se você falar de um profeta, sangue do cordeiro. 7º tipo de dom, discernimento de espírito. O que é isso? Discerne o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Você não fica na dúvida. Ai, meu Deus, será que é do Senhor? Se é do Senhor, venta. Se não é do Senhor, chove. Não, você não fica nessa, irmão. Isso aqui não é de Deus. 1 Timóteo 4:1. Eu tenho uma raiva de crente em dúvida. Ah, pastora, você precisa ver se é de Deus. Te ensinar para você ver agora. Quando é de Deus, quando não é. Quer ver?
1 Timóteo 4:1. Vamos lá primeiro. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, o nosso tempo, tá? Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, alguns vão abandonar a fé porque vai querer ouvir gente enganosa, só vai ouvir o que agrada a alma. Você sabe que tem gente que não aguenta ouvir a palavra. Então, ele vai ouvir aquilo que ele quer ouvir, mas que é ensino de demônio. 1 João 4. 1 João 4. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Pastora, como que eu sei quando é falso profeta? Versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, vamos discernir o espírito. Como que a gente vai discernir o espírito? Vendo no que a pessoa crê. Se a pessoa crê que Jesus veio em carne, ele é de Deus. Já chega assim, já arrombando a porta da pessoa. Você fala, você crê que Jesus veio encarnado? Ela fala, não, se ela crê, ou ela não crê. Já chega, já arrebenta na porta. Você crê que ele veio como homem na Terra? Morreu aqui e ressuscitou? E está lá e vai vir voltar? Creio, então é de Deus. Porque precisa ser de Deus para crer nisso. Tem gente que não crê, tem gente que conta história na hora que você pergunta isso. Começa a fazer essas perguntas para as pessoas. Fala, você crê que Jesus Cristo veio encarnado? Você vai ver, povo, as coisas, os baboseiras que vocês vão ouvir. Aí você fala, gente, tem um espírito do anticristo esse aqui. Doidão. Noiado. Bora. 8º dom, dom de línguas. O que é dom de línguas, pastora? Falar do irmão? Não. É falar um idioma espiritual que nunca tem aprendido. Linguagem ou dialeto, verdadeiro ou glossolalia. O que é o dialeto verdadeiro ou glossolalia? É quando você é batizado e manifesta o dom das línguas estranhas, você pode falar línguas de homens, pode falar em outro idioma, viu, irmão? Está orando, de repente você começa a orar em inglês, você não sabe falar inglês. Começa a orar em alemão, em russo, em hebraico, nunca falou essas palavras. Está orando por quê? O Espírito Santo está te levando a interceder por nações, no dialeto das nações. Tá? Ou ele te leva a falar a língua dos anjos. Quem que entende a língua dos anjos? Os anjos. Os anjos de Deus, tá? Ele vai entender o que você está falando, mas você não vai entender nada. Posso estar orando em línguas, pastor, e pensando em pizza? Pode, irmão. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente que quer orar em língua e quer voar. Eu vou ir aqui para ver a cara de você. Pastor, eu não falo muito em língua, porque quando eu falo em língua, eu fico pensando na roupa no varal. Normal, irmão. Você vai edificar só você. A tua mente vai vagar. O que eu faço, pastora? Que essa hora? Você continua falando, irmão. Você é batizado do Espírito Santo, você manifesta esse dom. Deixa eu fazer uma pergunta que muitos têm dúvida. Toda pessoa batizada no Espírito Santo, ela fala em língua? Sim ou não? O que vocês acham? Vai, Juliana, faz joia ou não? Mete o chute aí. Não. Eu Miro. acho que não. Não. A pessoa pode ter o Espírito Santo e não falar em língua. Sim, eu acho que sim. Então, vai. Lisandro. Fran, Édipo, Vaneusa. Oi. O que vocês falam aí?
E não Eu também. acredito que sim. Que Toda pode ter o pessoa Espírito batizada no Santo e Espírito não Santo. falar em língua. Lisandra, a pessoa pode ter o Espírito Santo e não falar em língua? Ou toda pessoa Sim. batizada no Espírito Santo? Pode? Sim, pode. Você já explicou isso aí. Né? Ed, morreu? Cadê ele? Dormiu, gente. Pai dele. Dormiu mesmo. Toda pessoa batizada no Espírito Santo, ela não... Aí, Ed, vem. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela precisa falar em língua ou não? Minha opinião, eu acho que sim. Minha. Que sim. Só o Eu seu acho que irmão sim. do grupo aqui. Tô brincando, Ed. Mas, ó, vou te responder. Falar em línguas é uma das 9 manifestações. Então, você pode ter o Espírito Santo e não falar em língua. Por quê? Porque ele não quis se manifestar daquele jeito em você. Ele manifesta como quer, a gente leu isso. Se ele não quer que você fale, você não vai falar. Não adianta você querer imitar o irmão. Falar, o irmão fala labachúria, na hora que ele falar, eu vou no grau. Labachúria. Não vai, irmão. Tem que ser natural. Não vai na onda, não, imitar o irmão. Porque às vezes Eu não já quer tentei imitar ele, manifestar. deu certo. Você já tentou, irmão, imitar? Não dá. Já É tentei, feio. não dá certo. Você enrola pior, fica pior a Fica situação. pior, fica feio. Acho que o anjo da gente fala assim, para que tá feio. Para, pelo amor de Deus. Mas, ó, falar em línguas é uma manifestação, é uma das 9. Você pode ter as outras 8. Você não pode ter... Eu não vejo relato na Bíblia Jesus falando em línguas. Não quer dizer que ele não tenha falado, mas eu não vi escrito. Agora, Paulo andava só na língua estranha. Acho que ele dava paz falando manai. Ele escreveu assim, ó, eu falo mais que todos, se achando, né? O irmão, aquele... Oi, pode falar. Ó, eu tenho comigo, não sei se isso é dom ou é o jeito. Uma pessoa, vamos supor, eu ajudo uma pessoa. Eu gosto muito de estar servindo, ajudando as pessoas. Isso é dom ou não? Servir é dom, mas você tem que tomar cuidado para isso não ser uma... como que eu vou te falar? Uma escada para soberba. Por quê? A pessoa que é muito serva, ela pode ter a fraqueza de se tornar arrogante, porque ela faz. E o verdadeiro servo, ele não fala que faz. Isso a gente aprende com Jesus. Você está entendendo? Então, qual que é porque todo dom ele tem um perigo, eu falei isso. Qual que é o perigo de você ser servo demais? De ter o dom de servir? É você entrar é o pecado de Jó. Entrar no orgulho da santidade. Ai, Deus, como que eu sou servo? Olha como eu faço. Olha quanto eu faço. Para Deus invalida tudo. Porque o verdadeiro servo, ele não fala. O verdadeiro servo é como Jesus. Ele servia como? Em silêncio. Quando ele curava as pessoas, que ele falava, não conta para ninguém não, viu? Fica na tua. Nem avisa que eu estou aqui. Ele ia lá numa casa orar e falava o quê para os discípulos? Gente, abafa, fecha a janela, abafa, todo mundo fica quietinho. Se chamar, não responde. Aí o povo ficava que nem louco, maluco atrás de Jesus. Quando ele ia ensinar Nicodemos, o cara, o príncipe dos fariseus. Ele saía de madrugada para ir na casa do cara para não ser visto. Por quê? Ele servia o máximo, ele foi o maior servo que teve, mas ele servia em silêncio. Ele não gostava que falava, ele não gostava que mostrava, ele não gostava nem que agradecia. Então, o perigo de quem carrega o dom de servir, porque servir sim é um dom, tá? É entrar no orgulho da soberba, da arrogância, ai, uau, como que eu sou servo. Deus olha e invalida tudo. Aí se torna, sabe o que? Ao invés de obras, frutos do Espírito, se torna obras da carne.
entra no orgulho, na soberba, na arrogância. E aí não agrada a Deus. Deus, ele só nos recompensa pelos frutos, não pelas obras da carne, tá? Então, servir é dom? É. Mas aprenda a servir, ó. E põe uma coisa, gente, no coração de vocês. O que você é, você não precisa falar, vai aparecer. Se é ungido, se você canta bem, se você toca bem, se você prega bem, se você administra bem, se você tem o dom de prosperar, não precisa falar. Vai aparecer, porque fruto aparece. Não precisa mostrar. Não precisa mostrar nadinha. Deixa que os frutos falam. Bora lá. Então, ninguém que... a pessoa pode ter o Espírito Santo e não falar em língua. Pode, vai. Normal. Atos 2:4. Deixa eu ver aqui. Onde que entra aqui? Atos 2:4. Mas você, às vezes, fala, pastora, eu não tenho dom, não falo em línguas estranhas, mas eu quero. Se você quer, você pode falar, você sabe, né? Você pode pedir para o Espírito Santo te batizar. Todos os dons podem ser pedidos. Atos 2:4. Todos foram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. É o Espírito que ensina você a falar. Às vezes você vai falar a mesma frase 600 anos. E à medida que você for amadurecendo, você vai tendo novas fases. Tem gente que só fala em língua estranha, assim, lá, 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 lá. Pastora, ela só fala lá, 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 lá. Ela é batizada do Espírito Santo? Ela é, mas ela só tem aquele dialeto, porque ela não amadureceu, não deu mais novas línguas. Quando ela vai falar lá, 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 baixúria. Quando ela amadurecer, Deus dá o lá, baixúria a ela. Ela só deu lá. Ela quer crescer um pouquinho, dá o baixúria. Entendeu? Ela vai crescendo, ele vai dando. Nossa, fulano fala um dicionário de língua estranha. É para você ver o nível que o irmão tá. Não mexe com ele, não. Fica na tua. O irmão tem intimidade com Deus. Cresceu bastante. Deixa ele. E não ignora, deixa eu falar. Ah, o irmão é do lá, lá, lá. Não ignora também não, viu, irmão. É porque o fulano só fala lá, 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 que você também... Ah, aquele ali é pouco. Não, busca o teu, deixa o irmão com o dele. Deus dá a cada um conforme ele merecer. 1 Coríntios 13:1. É aqui que eu vou. Quando eu fui batizada no Espírito Santo, eu tinha vergonha de falar em línguas. Por quê? Eu tinha vergonha do povo ouvir. E eu falava assim, se as pessoas ouvirem e falar que não é? Eu tinha uma neura na minha cabeça. Aí, sabe quando que eu comecei a destravar de falar em línguas estranhas alto para as pessoas ouvir? Quando meu marido estava doente, ele orava de madrugada, e aí um dia eu vim orar com ele e eu vi o espírito de enfermidade se materializando. Eu fiquei com tanto medo que eu soltei a língua estranha em voz audível. Falei, meu Deus, agora eu vou orar em língua. Ele lançou para o meu marido e falou assim, nossa, você ora em língua? Você faz tempo. Mas ninguém ouvia. Por quê? Eu tinha vergonha. E aí, aquele dia, o medo meu foi tanto que eu mandei a rajada de língua estranha no demônio materializado. Misericórdia. 1 Coríntios 13:1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, olha lá, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Vazio. Que adianta falar em língua e não amar ninguém? Fazer nada para ninguém, não adianta nada. É vazio. É um metal barulhento. Bora finalizar isso aqui. Interpretação de língua. Gente, esse daqui é top. Esse dom eu tenho, eu preciso amadurecer mais para ele ficar mais fluido. Eu consigo, tem hora que as pessoas estão falando em língua estranha, eu consigo entender o que elas estão falando. E é muito doido, porque é um discernimento absurdo, assim, você sabe o que a pessoa está falando, às vezes está dando recado, né? Tem uma irmã da nossa igreja também que tem esse dom de interpretação, e é um dos melhores, né? Não existe dom melhor, mas é um dos maiores, melhores, acredito eu, porque ele edifica todo o corpo. Porque imagina, tá a igreja inteira falando em língua estranha, o que adianta? Estão edificando particularmente, fazendo barulho, né?
Porque você falar em línguas edifica só a você, não edifica o outro. Mas quando tem interpretação, ela edifica o corpo. Tá? Por quê? O que é interpretação? É fazer com que outras pessoas, fazer com que as línguas possam se tornar conhecidas e inteligíveis. A pessoa está lá morrendo de falar língua estranha. Eu já vi muito isso em vídeo, em lugares que eu fui também. A pessoa se levanta e começa a falar em língua estranha em direção da igreja. Aí os irmãos ficam tudo com a cabeça baixa, assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês, fica tudo assim, com a cabeça baixa. A pessoa não sabe o que está falando. O que adianta se a pessoa está lá pregando a palavra em língua estranha e ninguém está sabendo o que está falando? Pode falar, Ju. Pastor, a senhora falou assim que quando a gente está orando em língua estranha, a gente edifica só nós mesmos. Mas se for um clamor pela vida de outra pessoa e falar em língua estranha, durante esse clamor, durante essa oração em favor do outro, como que vai estar edificando a mim e não o outro? As línguas, não é língua estranha, as línguas espirituais, as línguas estranhas, só os anjos têm discernimento. Então, quando acontece, você está orando, você começa a falar em línguas estranhas, você está sendo encaminhada para um nível de oração que você desconhece, que você humanamente ali, você já mudou o nível de guerra. Então, a sua pessoa humana ultrapassou aquele nível e já está entrando no espiritual, você já está se alinhando no espiritual e orando o que o Espírito quer. Porque essa é a oração, irmãos, que tem resultado, tá? Não é a oração que você quer fazer, é que o Espírito quer que você faz. Você tem esse discernimento de oração. Às vezes você está orando por uma coisa e tua cabeça fica assim, ó, ora por fulano, ora por fulano. Fala, gente, mas eu quero orar pela minha saúde. Não, ora por fulano, é o Espírito Santo te encaminhando em intercessão, numa guerra espiritual para você orar pela pessoa. E aí você entra no nível de oração que é top das galáxias. Você não ora o que você quer, você ora o que o Espírito quer. Orar em línguas é orar o que o Espírito quer, não o que você quer. Porque às vezes para você está orando em clamor daquela pessoa, mas você não sabe o que você está falando. Às vezes você começa a orar em língua estranha, orando por alguém, você talvez está repreendendo demônios, você não sabe. Combatendo as dimensões espirituais. Entendeu? Porque você não tem, a não ser que você tenha a interpretação ali na hora. Se você tiver interpretação dentro de você, se aquilo for interpretação, também não deixa dúvida, ela é muito audível no seu ouvido, no seu interior. Bora. 1 Coríntios 14, 13. Já li? Não lembro. (14, 13). Por isso que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Pastor, eu quero falar em língua estranha, vou falar só disso? Não, você tem que orar também para você interpretar, para você saber o que você está falando, irmão, para você crescer, amadurecer, em nome de Jesus. Queridos, eu acho que o resto da aula vai ficar semana que vem, porque são umas perguntas de debate, a gente vai entrar semana que vem. Vocês querem finalizar isso? Deixa eu voltar aqui. Queridos, quer finalizar hoje? A gente deixa para semana que vem. São 3 perguntas, a gente debate e fecha. O que vocês me falam? 20 para as 10. Quem quer hoje, fala amém. Quem quer semana que vem, fala semana que vem. Amém. Amém. A Ju? Édipo, Fran, Lisandra, Valmir, Pastor Ivano, tá com os anjos, Niele. Amém. Hoje? Para mim, tanto faz, que eu durmo tarde, né? Agora os irmãos que decidem aí. Tá, temos 3 amém aqui. Tem a oração ainda da meia-noite. Fala, Fran. Amém? Finaliza Amém. hoje? Amém. Quanto tempo vai durar? É rapidinho, é 3 perguntas para a gente debater para encerrar. Então manda brasa, senão... Manda brasa, partiu. Como adquirir e manter os dons? Gente, como que vocês conseguem dom?
Pedindo, e ele deu um grito ali, ó. Isso daqui eu ouvi, ele é pedindo. Tá, mas como que você mantém o dom? Orando e jejuando? E Comunhão. em comunhão, em crescimento, em crescer. É isso aí. Porque o que adianta pedir o dom e não manter ele? Não adianta nada. Aí fala, ai, Deus me deu o dom, mas não sei. Não flui porque você não cuidou. 2 Pedro 3,18. Vamos, nota aí, 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Estou pegando o jeito nessa Bíblia aqui, abençoada. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, assim, agora como no dia da eternidade. Amém. Quer crescer na graça, mas no conhecimento também. Ai, não quero crescer só no conhecimento. Não, mas tem que crescer na graça também. Não pode descolar um do outro. Teve o dom, tem que cuidar. Como que você cresce na graça? Orando e jejuando, como o médico falou. Como que você cresce no conhecimento? Fazendo isso aqui que a gente faz, ó, de sexta-feira. Você tendo o teu tempo com Deus, catando tua Bíblia, lendo sozinho. Vê o que você entende, o que você não entende também. Você vê, busca, tendo fome das coisas de Deus, tá? É desse jeito que nós mantemos os dons. Você fala, o dia a menina falou assim, pastora, o que eu faço para ser que nem você? Eu falo, estuda, irmã. Eu não estou pronta, eu não vim pronta. O que eu sei, irmãos, não é... Lógico que tem a revelação do Espírito, mas o que eu sei, eu busco. O que eu sei, eu procuro saber. Eu não tenho capacidade para essas coisas, que é o Espírito que revela, mas eu tenho fome de descobrir, então eu vou atrás, eu vou buscar. Então, mantenha os dons. Eu tenho o dom do ensino? Eu tenho, mas eu tenho que buscar também. Senão, né? Pelo amor de Deus. É possível perder o dom? Deixa eu voltar aqui. Não Vocês acham que perde. perde o dom? Não perde, Ju? Não perde, Não. mas a pessoa se afasta e perde só o relacionamento com Deus, né? Aí é diferente, mas o dom não. Você acha, Ni? Perde o dom? Não? Algum chute, gente? Deixa eu ver aqui a passagem para a gente ler. Romanos 11:29. Vamos lá. Vamos ver se a gente perde os dons. Romanos. Eu também acho que não perde, porque a senhora falou que mesmo uma pessoa caída, ela continua, então quer dizer que ele não perde o dom. Não perde. Não perde. Olha aí, ó. Romanos 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Tem uma versão que fala são irrevogáveis. Deixa eu ver se eu acho a versão de irrevogáveis. Aqui. Ó. Porque os dons e a vocação de Deus... Eita, pus no negócio... Apareceu aqui para mim, não apareceu para vocês. NVI. Na NVI está irrevogáveis. Ai, gente, não aparece. Socorro, deixa quieto. Mas se você ler na NVI, está irrevogáveis. Deus não volta atrás do que ele te dá. Não ia ser uma palhaçada, né? Deus dá o dom, tira o dom. Dá o dom, tira o dom. Está comigo, tem o dom. Não está comigo, não tem mais. Para. Por isso que eu falo que salvação não perde. Salvação é dom. Ou você é salvo ou não é. Tem o falso salvo. Tem gente que acha que é salvo. Isso é diferente de perder a salvação. O falso salvo é o fariseu, que ele está lá só de aparência, mas ele não está de inteireza. Quem está de aparência não permanece, tá? Então é o falso salvo. Mas quando a pessoa realmente é salva, ela não vai perder. Porque pecar, ela vai até morrer. Falhar, ela vai ser falha até ela morrer. Mas perder a salvação, ela não vai perder, não. Ela só perde a salvação se ela não teve. Porque quem teve um encontro com Deus não sai da presença dele. É fato, ponto final. Agora, quem não teve, quem não experimentou a graça, ele não fica na presença, porque ele está só de aparência. Para que servem os dons, exceto de línguas? Porque o dom de línguas nos edifica. Mas para que servem os dons? Para edificar o corpo de Cristo? Para edificar o corpo de Cristo, vamos lá ver. 1 Pedro 4:1.
eu ver se é isso. A Fran já mandou no peito. Vamos ver se ela acertou. Se ela não acertou, não vai vaiar ela. 1 Pedro 4:10. É aquela aula bem amorosa. Se o irmão errar, a gente vai. Como ensinar os irmãos a amadurecer? Sendo vaiado. Ai, que perdão, Deus. Vou melhorar, viu, irmãos? Nesse versículo não, peraí. Deixa eu ver se é um. Acho que é um. 1 Pedro 4:1. Peraí. Calma, gente. Deixa eu ver, porque não deu certo. 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4, versículo 10. Agora nós vamos. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos na multiforme graça de Deus. Deixa eu ver se é só o 10. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Cristo, a quem ele recebeu a glória para todos sempre. Amém. Mas tem uma versão, deixa eu ver se é na NVI. Aqui é na NVI que fala assim, ó. Eu não sei como que faz para pôr a NVI aqui, que não aparece. Na NVI fala assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Então, por que eu tenho o dom? Para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deixa eu ver se aparece. Ai, não aparece, gente, a NVI, eu não sei. Depois eu vejo com o japonês como que faz para aparecer aqui. Mas se você ler na NVI, ele tá que os seus dons, ele existe para quê? Para você, servir. Por que eu tenho dom? Para servir. Como que você descobre os dons? Como que você descobre o dom que você tem, gente? Servindo? Bingo. Servindo. Pastora, como que eu vou saber meu dom? Fazendo de tudo. Aquilo em que você der frutos é o teu chamado. Aquilo que o teu coração incendiar é o teu chamado. Aquilo que você ter resultado, porque o dom ele traz edificação para o corpo. Então, aquilo que edificar o corpo, aquilo que você serve, é o teu chamado. Aí, semana que vem, eu vou falar sobre cada chamado. Porque cada chamado tem uma exigência. Tem uma exigência para servir, tem uma exigência para curar, uma exigência para ministrar, tem uma exigência para cantar. Não adianta você ter o chamado e ir lá e fazer do teu jeito. Porque se você fazer do teu jeito, você não vai ter fruto. Você não está trabalhando para você, está trabalhando para Deus. Sabe na hora quando eu aprendi isso? Hoje, montando o projeto que eu estou lá de fazer a unção nas casas, fazer o culto nas casas, montei o meu jeito. Deus falou assim, você está trabalhando para você ou para mim? É para o Senhor, Deus. Falou, risca isso daí, não é assim que eu quero. Falei, opa, mudamos a história. Ele deu todo o formato como vai ser. Porque se fosse para mim, eu ia fazer do meu jeito. Mas é para ele, então eu tenho que fazer do jeito dele. Então, como que eu descubro o meu dom? Servindo. Por isso, irmãos, que a gente não pode, a gente se for ver, eu passei por uma igreja universal, lá, sabe como você trabalha lá? Você começa como evangelista, é obrigado a ser evangelista. Ah, eu quero começar cantando. Não, primeiro você vai ser evangelista, depois você vai ser obreiro, depois você vai ser diácono. Tem que passar por tudo para você descobrir aonde você dá certo, qual que é teu dom. Mas o povo vem para a igreja o quê? Quer cantar. Eu nasci para pregar. Não, diácono ninguém quer ser, né? Nossa, tenho medo de lavar a igreja, acho que não é ministério. Passar a linha das crianças, então, aguentadas gritando na sua cabeça, Deus me livre.
Vou perder o culto? Ficar lá com aqueles filhos dos outros, dando desenho para eles pintar? Vou nada. O povo pensa isso. Irmão, teu ministério é cuidar do jovem. Tudo louco, pastora. Só pensa em TikTok. Não, gente, é dom. Você tem que passar para saber. Pô. Ai, pastora, meu dom é pregar. Sabe ler, dá conta de ler a Bíblia. Ler Deuteronômio. Aí quer pregar. Fala, é mesmo, nós fumos, nós vai. É pregar onde? Português ruim? Ai, pastora, a gente tem que ser simples. Não, gente, se ser simples é uma coisa, ser ignorante é outra. Tem que ter capacitação para exercer teu chamado. Pelo amor de Deus. Nós vamos falar disso semana que vem. Você faca na cabeça. Então, como conhece os dons? Exercendo. Para finalizar, exercendo não, servindo. Servindo o quê? Tudo canto, não. Onde você puder servir. Varrendo, entregando água, panfleto, segurando plaquinha, escrevendo pedido de oração, orando, expulsando demônios, segurando o irmão caído, levantando o irmão que caiu, porque ninguém levantou ele, arrumando as cadeiras, limpando o banheiro, arrumando o som, lá no data show, pregando para o jovem, ficando com os meninos doidos na hora do culto, segurando essas crianças para não gritar, ensinando. Tem que servir. Eu fiz de tudo já na igreja. Eu nem acredito. Eu falo, Deus, o Senhor fez eu fazer cada coisa, eu nem acredito. Para quê? Para saber. Para saber qual era o meu chamado. Dom espiritual é uma dádiva ou graça dada pelo Espírito Santo para a edificação espiritual, resultando no crescimento do corpo de Cristo e na glória de Deus. Pastora, quando que eu estou fluindo no meu dom? Quando o corpo de Cristo cresce. Se o que você está fazendo não está trazendo crescimento da obra, você não está agindo no teu dom. Se você está fazendo, não está trazendo crescimento ao corpo, você não está operando no seu dom. Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Vou deixar essa aula salva em PDF, vou compartilhar com vocês, vai ter lá no Telegram, canal de estudos Mariana Aranha de Almeida, acho que está assim. Só baixar a aula, vai ter todos os PDFs lá, vai ser top das galáxias. Alguma pergunta? No, it's not. Então vamos orar, fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado por essa aula, obrigado pela revelação da tua palavra, obrigado por este tempo, obrigado por esta turma abençoada, obrigado por tratar conosco, obrigado por ser cirúrgico. Eu sei que nós vamos sair deste módulo melhores do que nós entramos, e nós vamos amadurecer, e com o amadurecimento nós vamos frutificar em nome de Jesus. Câmeras ligadas, vamos tirar nossa selfie bem bonita de hoje. Bora, gente. Bora, Miro. Bora, Lisandra. Bora, Édipo. Liga a câmera, dá um sorriso, mostra os dentes. Bora, irmã Neuza. Oh, que turma linda. Bora, Lisandra. Os irmãos do YouTube vê tudo eu gritando com vocês. Eu tô no Eles escuro adoram. aqui com o Isaac. Ai, eu tô gritando. Não tem problema, tô ouvindo, tranquila aqui. Gritando, acordando a menina. Sorriso, irmãos. Bem animado, cara de crente, vai. Glória a Deus. Semana que vem tem mais, tá? Sexta-feira, 8 da noite. E vai ser isso, vai ser faca na caveira, cada aula vai ser um confronto, um soco na cara e um no estômago. Um beijo no coração, domingo tem culto, 9 da manhã e 7h30 da noite. Vota direito, fica com Deus, um beijo no teu coração. Tchau, gente. Adiós, até domingo, até sexta, quem dá sexta.